TCE Notícias está de volta falando sobre a despoluição da Baía de Guanabara. Carlos, no bloco anterior, a gente estava falando sobre os programas que o TCE vai acompanhar em relação à despoluição, especificamente voltada para os Jogos Olímpicos, mas existe no Estado uma série de medidas previstas também mais a longo prazo. Por exemplo, foi discutida aqui na LERJ a questão de uma parceria público-privada para levar saneamento para os municípios, como você falou, são muitos municípios que acabam desaguando seus rios aqui na Baía de Guanabara e muitos na região especificamente da Baixada Fluminense que tem um saneamento ainda muito deficiente e que são grandes poluidores da Baía de Guanabara. Essa parceria público-privada vai atingir bastante também a questão do saneamento, da coleta, do tratamento de esgoto nessa região. Mesmo sendo a longo prazo, o TCE também acompanha isso, né? Sim, essas licitações, na verdade, é um conjunto de licitações que está sendo realizada pela Companhia de Águas, né, a SEDAI, e esses editais foram encaminhados para o Tribunal de Contas. No campo dos editais, esse controle que o Tribunal faz é no sentido de impedir, né, que essas licitações aconteçam com algum prejuízo às condições de competição, né? Como objetivo maior da licitação, de conseguir alcançar uma proposta mais vantajosa para a administração, o TCE verifica então se existem elementos restritivos nessa competição. Esses editais estão sendo analisados pelo Tribunal de Contas, né? Não é raro que o Tribunal determine que essas licitações sejam adiadas. Então elas nascem com uma previsão de data de acontecimento, mas em virtude do controle realizado pelo Tribunal, elas são adiadas para impedir justamente que elas ocorram viciadas, né? Para sanar todos esses problemas que eventualmente possam constar desses editais. Pelo menos na origem, né? Na concepção da contratação, então ela nasce de forma mais competitiva. Depois, a partir daí, já com as contratações, o tribunal se debruça sobre as execuções dos serviços. Então, se são serviços de obra, a gente também acompanha, se são serviços de monitoramento, às vezes até de movimentação de pessoas e tal, a gente também acompanha uma movimentação populacional e aí, ao final, esses contratos também a partir desses contratos também se formalizam prestações de contas que são encaminhadas ao tribunal e o tribunal mais uma vez controla esses gastos, né? É um ciclo, né? A gente tem dito que a efetividade do controle ela é uma ação cíclica. Então a gente entra no começo, mas também segue até o final dessas ações para cumprir a missão institucional do Tribunal de Contas. Rosa, em relação a Tardes do Saber, agora houve a discussão sobre a despoluição da Baía de Guanabara e recentemente também sobre os recursos hídricos do Estado. A gente sabe que o Estado, na verdade, vários estados do país enfrentam uma crise hídrica, um tema também bastante relevante nesse momento. Existe, por parte do Tribunal de Contas, uma preocupação de fazer essa ligação entre os temas que são discutidos, encadear esse assunto para ter uma sequência? Bem, o projeto Tardes do Saber, ele funciona com a preocupação de dar continuidade, trazendo temas similares para que nós possamos aprofundar a discussão, como o caso de recursos hídricos, que nós trouxemos o integrante da COP, da UFRJ, para discutir conosco, e também uma técnica do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta dos Desastres Naturais. E agora, seguindo, nós fizemos o Tardes do Saber Baía de Guanabara, que foi a nossa 30ª edição, 30 edições do projeto. Mas também temos a preocupação de trazermos temas de importância para a administração pública, como, por exemplo, no final de 2014, nós tivemos sobre compras públicas sustentáveis, que nós tivemos a presença, a parceria do Tribunal de Justiça com a palestra do Dr. Gessé Torres e também do Fórum de Desenvolvimento aqui da LERJ, na figura da sua diretora, Geisa Rocha. Então, o Tardes do Saber tem a preocupação em ambos, ou seja, darmos continuidade às discussões, mas também oferecermos
temas de interesse da administração pública. E já existe uma previsão sobre próximos temas a serem debatidos, que a população possa se interessar? Olha, nós estamos fechando a programação para o segundo semestre. Encerramos o primeiro semestre com a Baía de Guanabara e já estamos preparando uma proposta para o segundo semestre. Nós temos também, dentro do tribunal, nós temos o Comitê Socioambiental, que também é muito parceiro da Escola de Contas, e há previsão da realização de um seminário agora em julho sobre resíduos sólidos. Agora, a programação do tarde, a gente ainda não tem ela fechada. E é possível acompanhar isso de alguma maneira? Sim, com certeza. Nós disponibilizamos no site da escola a programação, é aberto ao público, as inscrições são feitas pelo site e nós pretendemos que cada vez mais um número maior de pessoas possa estar presente conosco lá no TCE. Qualquer pessoa que se interesse por aquele tema pode ir acompanhar. Com certeza. Carlos, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a questão do controle do TCE, dessa fiscalização, em relação ao eixo olímpico, sobre as obras que estão sendo feitas pela SEDAI na questão da despoluição, no tratamento do esgoto, na coleta. O que o tribunal já constatou? Já houve alguma irregularidade constatada nesse sentido? Essas obras ainda não começaram. O que a gente tem ainda são as licitações acontecendo, né? Então, até então, o que a gente tem, a nossa ação está concentrada no exame dos editais de licitação. A gente identificou uma série de necessidades de ajuste. Não dá para a gente falar assim, em irregularidade, porque são atos que não aconteceram. Eram intenções, né? O edital nasce como uma intenção. São falhas nesses editais que precisam ser corrigidas. Sim, ou que indicavam alguma imprecisão com relação aos seus custos, às suas especificações técnicas, né? Ou mesmo algumas características, como eu disse no momento anterior, que poderiam dificultar a inscrição daqueles interessados em participar da licitação. Então, é nisso que tem se concentrado, pelo menos nesse eixo de saneamento da Baixada Fluminense, essas obras que serão realizadas pela SEDAI, nisso que tem se concentrado as ações do Tribunal de Contas. E aí, como o Tribunal de Contas age nesses casos? Ele dá orientações, recomenda o ajuste desses editais, a revisão? Como é que isso é feito? É um pouquinho mais coercitivo, né? Porque na medida em que o edital é encaminhado ao tribunal, quando a gente identifica alguma irregularidade, a gente determina, e quando eu digo a gente, é sempre uma decisão do plenário do Tribunal de Contas, a gente determina que essa licitação não seja realizada naquelas condições. Então o órgão necessariamente adia essa licitação. Quando ele não adia a licitação, o tribunal aplica uma sanção, que pode ser de multa, e também, e por vezes, não raramente quando isso acontece, o tribunal determina que ele não contrate, mesmo tendo já licitado, ou às vezes até anula todo aquele procedimento licitatório em virtude diante de algum vício insanável, né? Então essa é a dinâmica de controle que o tribunal adota, mas ela costuma ser bem respeitada porque os órgãos entendem que essa não é uma ação. Quando ocorre uma parceria, quando o órgão entende a função do Tribunal de Contas, para ele é muito vantajoso, porque o órgão passa a ter certeza de que ele iniciou o processo de forma legal. É claro que ao longo do curso, com a contratação e com a execução da obra ou do serviço, outros riscos surgem. E aí o tribunal, mais uma vez, assim, atua tanto sobre os termos do próprio contrato em si, quanto ao longo da execução desse contrato em campo. E falando especificamente sobre a expectativa da despoluição da Baía de Guanabara, o que você espera em relação a todo esse processo, ao que a gente pode encontrar no ano que vem, nas Olimpíadas, a partir tanto dos investimentos que estão sendo feitos, quanto da parceria do Tribunal de Contas, para que isso realmente tenha efetividade? Bom, eu acho que existe um conjunto muito grande de poluidores para a Bahia, né? Tanto a população quanto também as indústrias, porque os metais, os pesados, todos os resíduos industriais
também são despejados na Baía da Guanabara. A gente sabe que as empresas têm responsabilidade de tratamento, os grandes condomínios também têm responsabilidade própria de ter sua unidade de tratamento, a SEDAI está fazendo as suas obras. Eu diria que a gente tem duas expectativas. A primeira é de que a Olimpíada ocorra no seu local imaginado, né? Que a gente consiga ter as provas olímpicas náuticas na Baía da Guanabara. E o que a gente espera, como uma palavra que surgiu e agora está dita todos os dias, em todos os lugares, que é como um legado, né? O que a gente espera como legado é que isso seja apenas o início dessa ação saneadora da Baía da Guanabara. Então a gente sabe que num primeiro momento o que está sendo imaginado é uma recuperação emergencial de um determinado trecho da Baía, para que essas provas possam acontecer, mas como a gente sabe que a repercussão, a ligação direta disso com a qualidade de vida de todos nós é muito presente, então a gente espera que isso continue. Até por questão da saúde pública, né? Sem dúvida, sem dúvida. Estima-se que um percentual significativo das doenças entre as crianças de 0 a 5 anos seja decorrente dessa falta de saneamento. Bom, Rosa, em relação à Tardes do Saber, por exemplo, na questão da despoluição da Baía de Guanabara ou dos recursos hídricos, surgem propostas desses debates que podem ser também traduzidas depois em medidas efetivas pelo governo ou pelas instituições públicas para ajudar, no caso da despoluição, a resolver esse problema ou achar propostas? O nosso grande objetivo é discutir, trazer as pessoas a refletirem um pouco mais sobre temas tão importantes, por isso que a gente tenta fazer tanto assuntos técnicos quanto assuntos que digam respeito a todos nós como cidadãos. Então, eu acho que a grande contribuição do projeto é trazer as pessoas, trazer especialistas, trazer o técnico, trazer o cidadão, para que juntos possam tomar um conhecimento mais profundo, mais específico sobre essas questões e, a partir daí, cada um também poder tomar a sua própria decisão de deixar de poluir, de deixar de sujar a cidade, enfim, poder refletir um pouco mais no seu papel e na sua contribuição como indivíduo, como cidadão. Então, nós temos, assim, muito claro que queremos, assim, estar juntos da discussão, estar junto de todas as pessoas que estão pensando em como tornar uma cidade melhor. Então, por intermédio da Escola de Contas, nós queremos inserir o tribunal dentro desse contexto preocupado e atuante em ter uma melhor prática, em ter uma melhor performance. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer, Carlos, obrigada pela participação mais uma vez. Muito Rosa, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.